Olá, espero te encontrar muito bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara. Esse canal é Entre Linhas e Consciência, um canal desenvolvido para reflexões espíritas. Estamos no capítulo 48 do nosso primeiro livro, De Jesus para Você, um livro de reflexões, de mensagens curtas, mas muito profundas. Eu convido você a dar uma olhada nos outros vídeos do canal para entender um pouco mais sobre a nossa proposta, tá bom? E espero que você goste também de assistir esses vídeos. São vídeos rápidos, vale super a pena assistir. O capítulo que estamos lendo hoje é o Espiritualidade, Educação e a Sustentabilidade do Planeta, o capítulo 48. Enquanto a Terra apresenta os sintomas de uma grave enfermidade e cientistas e ecologistas comprometidos com a vida e com a saúde do nosso planeta mobilizam-se e argumentam sobre a necessidade de solução urgente, aqueles nos quais predominam a ignorância ou os interesses imediatos contra-argumentam taxando-os de fanáticos. Apesar da contestação de alguns, em novembro de 2007 foi apresentado um relatório com base em pesquisas de 2.500 cientistas de várias partes do mundo que afirmava que o aquecimento global é uma realidade e concluía: a ação indisciplinada e egoísta do homem sobre a natureza é a principal causa do desequilíbrio ecológico que ameaça o planeta. Inegavelmente, após a Revolução Industrial, aconteceu um vertiginoso desenvolvimento tecnológico, econômico e social, com profundas alterações em várias áreas da ação humana e no meio ambiente. Desconhecer a importância dessas conquistas nas várias áreas do conhecimento seria a prova de ignorância. No entanto, não se deve esquecer que todo desenvolvimento requer monitoramento permanente, objetivando a sua sustentabilidade. Porém, jamais se conseguirá a sustentabilidade sem a preservação dos recursos e serviços ecossistêmicos. Visando ao bem-estar humano, refletindo em qualidade de vida, justiça social e etc., não se deve alimentar a ilusão, no entanto, de que essa conquista tem de ser resultado apenas de ações governamentais. Todos somos responsáveis e ninguém pode ser omitido. Numa observação sensata a respeito da condição atual do planeta, conclui-se que o mais importante fator de risco para a sua destruição, cujos efeitos já podemos sentir, é o aquecimento global. Esse fenômeno, dizem os estudiosos do assunto, é resultado do desmatamento exagerado e do acúmulo de dióxido de carbono e outros gases lançados na atmosfera. Os prognósticos emitidos pelos especialistas é motivo de muita preocupação, exigindo inadiáveis providências. A reação em cadeia causada pela elevação da temperatura já é comprovada em algumas partes do planeta. Escassez de água afetando a produção agrícola, e em algumas regiões acontecem secas prolongadas, enquanto em outras ocorrem enchentes, tempestades e furacões. Desertificação, fome e doenças são previsões sombrias, mas não fora da realidade. Ante esses tristes prognósticos, o que se pode fazer para que se controle esse fenômeno ameaçador e o planeta mantenha as condições de habitabilidade? A primeira providência é a conscientização dos governantes, de empresários e da população em geral a respeito do grave problema e da urgente necessidade de solução. Campanhas permanentes priorizando temas como a cultura sustentável e a consciência ecológica, os valores humanos e o consumo sustentável, a ação do governo e o compromisso com o ecodesenvolvimento, o desenvolvimento urbano e o respeito ao meio ambiente, a comunicação a serviço da consciência ecológica são indispensáveis. No entanto, deve-se compreender que a tomada da consciência por si só não será suficiente enquanto não se transformar em ações concretas direcionadas ao problema. O que não deve olvidar é que a eficácia das ações jamais acontecerá se não houver mudança no comportamento humano, já que foi o homem o autor do impacto destrutivo sobre o planeta. É possível pensar em sustentabilidade desconsiderando a relação comunidade e meio ambiente. Como consequência dessa relação vem a segunda e não menos importante providência, a educação. A educação gera a ética e a ética gera o respeito. Respeito a si próprio, ao próximo e ao meio ambiente. No padrão de desenvolvimento alcançado pelo nosso planeta, nota-se o imenso desequilíbrio entre o progresso intelectual e moral. Como consequência, o egoísmo ainda predomina, e com o egoísmo, a indisciplina e o desrespeito. Nessas condições, não se estabelece um limite entre o uso necessário e o uso abusivo.
Não há preocupação com a relação entre os recursos utilizados e seus efeitos destruidores no meio ambiente. Prevalecem sempre os interesses econômicos e os resultados imediatos. O homem precisa educar-se para conviver com as perdas e os ganhos que naturalmente a vida oferece, como experiências importantes para o desenvolvimento espiritual. Não devia atormentar-se com as perdas, nem tampouco se deixar possuir pela ganância. A avidez por lucro se o torna insensível e egoísta, desconsiderando os males que poderá causar com a realização dos seus interesses. O Protocolo de Kyoto, negociado em Kyoto, no Japão, em 97, fixa metas para a redução de emissão de gases poluentes para os países industrializados, os maiores poluidores. Porém, o maior poluidor do planeta, os Estados Unidos, não aceitaram assinar o documento. A resposta para tal negativa, ninguém tem dúvida: interesses econômicos. Essa atitude é prova incontestável da predominância do egoísmo. Talvez imaginem que, quando os efeitos se fizerem insuportáveis, décadas depois, eles já não estarão mais no planeta. As gerações vindouras é que sofrerão as consequências. Se tivessem o mínimo de espiritualidade, interpretariam muito bem os ensinamentos de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E daqui não saireis enquanto não pagares o último ceitil. Certamente não sabem que eles mesmos comporão as gerações vindouras para a colheita dos frutos amargos da semeadura de hoje. Seguindo essa linha de raciocínio, compreendemos que a solução para o aquecimento global, crise planetária mais preocupante da atualidade e que tem como principal causa a ação humana, não pode ser desvinculada da educação, da ética e da espiritualidade. Então, esse texto eu acho ele muito importante, principalmente para essa nova geração. A gente tem uma boa parte, que de certa forma está muito preocupada. Eu vi recentemente um rapaz que ele desenvolveu uma tecnologia para a rede de internet e que cada vez que você comprava aquele plano de internet, você ajudava instituições de caridade para animais de rua. E eu achei muito bonita essa iniciativa. E ele é bastante jovem, e assim como ele, muitos têm trabalhado em prol do meio ambiente, em prol da natureza, em prol de não haver desperdício. Então é muito importante que a gente crie essa consciência nos nossos pequenos, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, que eles aprendam e que nós também, né, enquanto adultos, aprendamos a respeitar mais a natureza. Eu imagino, a gente paga luz e água, mas e ainda assim existe tanto desperdício. Eu imagino se não pagássemos, se não tivéssemos essa responsabilidade financeira com aquilo que a gente consome que provém da natureza, como seria, né? Como estaríamos hoje se não houvéssemos que pagar pelo que usamos da natureza? Então, infelizmente, a sociedade ela não tem responsabilidade com o meio ambiente. A gente precisa entender que não é porque tem alguém que limpa a rua que a gente pode sair jogando detritos por ali. Alguns são retirados, outros não, e aquilo vai prejudicando a natureza, vai prejudicando a terra, vai intoxicando as plantas. A gente precisa cuidar dessa produção desesperada que nem sempre está preocupado. Graças a Deus, a maior parte dos produtos hoje elas não estão sendo mais testadas em animais. Eu tenho super cuidado de ver se aqueles produtos que eu compro são veganos ou se eles ainda são testados em animais, porque hoje a gente tem muitas opções para não estar comprando mais coisas que são testadas em animais, que prejudicam a vida desses animais, que a gente deveria defender e não prejudicar. Então, todos nós, em alguma situação, em algum lugar, a gente pode contribuir para a preservação da natureza. Os grandes, que não estão nem um pouco preocupados e cada vez mais destroem o meio ambiente, serão responsabilizados a seu tempo. Como na leitura fala, que mal sabem eles que eles retornarão para passar por todas as dificuldades que eles mesmos criaram com a invigilância, com a falta de respeito com as coisas de Deus. Então, que não sejamos esses veículos de destruição, mas que possamos ser veículos de transformação, de zelo, de amor, de cuidado, e que por onde a gente passe, a gente possa deixar esse registro, a gente possa deixar esse legado de amor por tudo que Deus criou, que a gente aprenda a se respeitar muito e que a gente aprenda a respeitar tudo que Deus criou para nós. Espero que Deus permaneça ao seu lado, lhe inspirando, lhe trazendo bons momentos em que você possa usar a bondade que existe no seu coração para cultivar as coisas que Deus colocou em sua vida. Um grande beijo, forte abraço e fica com Deus.